Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Peço-lhes ainda para colocarem os vossos comentários e dialogarem connosco. Começaremos hoje por falar de Portugal. E começaremos por falar do acontecimento que, de certo modo, marcou, em nosso entender, esta semana. E esse acontecimento, importante para a vida dos portugueses, é a inflação. A inflação está em baixa na generalidade dos produtos, menos nos produtos alimentares. Verifica-se uma baixa no preço dos combustíveis, noutros preços também, mas nos produtos alimentares há uma subida de 21%. É algo de absolutamente extraordinário que isso aconteça. Como é que se justifica isso? Justifica-se apenas pela especulação do oligopólio da distribuição que está nas mãos de meia dúzia de grandes empresas que em si concertam preços e que impõem ao consumidor e ao produtor as suas regras, maximizando os seus lucros, como se viu relativamente ao ano passado, mas mais ainda, provavelmente, relativamente a este ano irá acontecer. Temos falado aqui repetidamente que a grande distribuição é um dos grandes entraves ao desenvolvimento deste país. É um oligopólio que manda nos produtores, fixa arbitrariamente preços aos produtores, frequentemente fala-os investir e depois autenticamente leva-os à falência, e aos consumidores exige preços absolutamente vergonhosos, com lucros de 50%, quando frequentemente paga aos produtores 60 ou 90 dias, ou às vezes mais, e recebe logo dos consumidores. Esta roda livre, autêntica roda livre da grande distribuição é algo que há muito devia ser combatido. Veio agora, só depois do problema vir a público, é que a ASAI e a Autoridade para a Concorrência vieram fazer a investigação e deduzir acusações e levantar autos. Levantaram meia dúzia de autos absolutamente ridículos, em alguns casos, por questões laterais, e o essencial, que é o oligopólio da distribuição, a fixação de preços, a fixação de margens absolutamente pornográficas e de condições de compra dos produtos aos produtores absolutamente indignas, isso fica sempre à margem da ASAI e da Autoridade para a Concorrência. Nós vamos pelos supermercados e vemos que, na generalidade dos produtos, o preço é o mesmo ou quase o mesmo. Pouco difere. Em alguns produtos é exatamente o mesmo do Minho ao Algarve. Já demos, por exemplo, o caso dos alimentos para animais. Há uns tempos atrás houve uma contraordenação relativamente ao problema dos preços das cervejas, que era igual em todos os hipermercados. Houve uma contraordenação, mas isso é algo de absolutamente lateral, porque o mais importante é realmente preservar os produtores, particularmente os produtores agrícolas, que não têm capacidade de negociação
com a grande distribuição. As empresas cervejeiras têm capacidade de negociação, não são tão prejudicadas como os produtores agrícolas. Os produtores agrícolas, pequenos e médios, fornecedores dos grandes grupos de distribuição do Pingo Doce, do Continente e outros, esses são autenticamente esmagados pela força da grande distribuição. É tempo de que a grande distribuição não seja deixada em roda livre para que a produção neste país não seja atrofiada e os consumidores não sejam verdadeiramente explorados. Repare-se que essas contraordenações da ASAI ocorreram até por coisas absolutamente inacreditáveis, porque estavam marcados uns preços e, na realidade, os preços depois na caixa eram diferentes daqueles que estavam marcados nos produtos. Estava marcado um peso e depois na caixa o peso era diferente daquele que estava realmente nos produtos. Isso é pura e simples fraude, isso é crime e infelizmente a ASAI não tem entendido assim. Mas é crime, pura e simples. Trata-se de especulação, pura e simples especulação, pura e simples crime e, como tal, deve ser tratado e condenado. Mas não é só isso. Deve haver uma proteção dos produtores, um organismo que negocie com a grande distribuição para que este monopólio, pelo menos se não houver concorrência de armazéns do Estado, de distribuição por parte do Estado, que seria uma das formas de concorrência e de fazer funcionar o mercado da distribuição, enquanto não houver isso, pelo menos que o Estado faça uma fiscalização rigorosa sobre a forma como a grande distribuição compra e vende os produtos que tem nos seus hipermercados. Não podemos deixar de lembrar duas coisas. Agora, sobre isso, a Iniciativa Liberal e o Chega, e de um modo geral, os partidos, particularmente os partidos de direita, mas particularmente a Iniciativa Liberal, são tão liberais e relativamente acham que é perfeitamente legítimo, é um mercado, dizem eles, não é mercado nenhum. No fundo é o oligopólio a funcionar. Mas eles dizem que há um mercado a funcionar e, portanto, eles defendem este tipo de atuação por parte da grande distribuição. O mesmo se dá com um partido como o Chega. E aí a Iniciativa Liberal e o Chega estão juntos. Embora o Chega diga que frequentemente que não quer permitir abusos, na realidade, quando eles se verificam, estão aqui, o Chega está aí. O Chega manifestou-se agora e a Iniciativa Liberal, vejam-se, a Iniciativa Liberal, que se diz tão liberal, juntou-se ao Chega para contestar o discurso de Lula na Assembleia da República. É isso que lhes interessa. É a baixa política que lhes interessa. É um presidente de um país irmão que devia ser dignificado, para o qual o 25 de Abril tem uma importância particular e ele que já discursou na Assembleia da República no 25 de Abril, tudo devia conduzir a que voltasse a discursar na Assembleia da República. Não o querem a Iniciativa Liberal e o Chega. O Chega não o quer porque o Chega é financiado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, ainda recentemente, num dos seus discursos, o Ventura descaiu-se e falou de fé, da fé. Claro que é isso, a fé é o discurso da Igreja Universal do Reino de Deus, e sua financiadora. E, infelizmente, os partidos que defendem a democracia não denunciam claramente a sujeição do Chega à Igreja Universal do Reino de Deus e a tentativa de introduzir em Portugal o poder que a Igreja Universal do Reino de Deus tem no Brasil. É tempo dos partidos acordarem, porque se há algo de perigoso para a democracia é a mistura entre
a religião ou pertence à religião, no caso da Igreja Universal do Reino de Deus, é apenas um mecanismo de engano dos cidadãos, de engano dos mais frágeis, dos indefesos as formações democráticas devem denunciar vigorosamente essa sujeição aos interesses da Igreja Universal do Reino de Deus por parte do Chega. Daqui passamos para a Ucrânia. Da Ucrânia, pois, o avanço das tropas russas faz-se lentamente, mas faz-se. Bakhmut está praticamente caída, com a tragédia de destruição que a cidade sofreu, e as iniciativas de paz tardam em obter resultados, nomeadamente, e para já, um cessar-fogo de ambas as partes, mesmo que ambas as partes fiquem nos lugares onde se encontram. É importante que isso aconteça para que as populações da Ucrânia deixem de ser massacradas como estão a ser. Há algo de interessante que ocorreu esta semana. O líder na Câmara dos Representantes do Partido Republicano, num discurso, veio dizer que, afinal de contas, a Ucrânia tem de pagar a ajuda que os Estados Unidos estão a fazer. Isso era natural, de certo modo, de um republicano que nunca viu com bons olhos o apoio americano à guerra e que, na realidade, aquilo que pretende é ver o país ressarcido da ajuda que está a dar, a ajuda económica e a ajuda militar, mas veio também uma alta representante do Pentágono dizer a mesma coisa. É que a ajuda não pode ser gratuita. Não pode a Ucrânia estar a pedir mais e mais dinheiro e mais armas e não pensar que isso tem de ser pago. É esta a solidariedade americana. Ajuda sim, mas desde que depois tudo seja pago. Com uma particularidade, é que, como dizem os portugueses, essa senhora e esse senhor puseram a boca no trombone. Aquilo que eles disseram também foi o seguinte, é que eles não sabem para onde é que vai a ajuda, porque a corrupção na Ucrânia é tão grande que grande parte dessa ajuda desaparece. Repare-se que essa é a verdade da Ucrânia. Já temos dito aqui repetidamente que aquilo que sucedeu foi uma invasão ilegal e criminosa da Ucrânia por parte da Rússia. Não tínhamos dúvidas. Mas isso foi motivado também pelos avanços ilegais da NATO no espaço que a Rússia tem receio que seja um espaço que torne impossível a sua defesa, dada a proximidade das grandes cidades. Há aí culpa de ambas as partes e, repetimos, quem sofre é o povo ucraniano. É tempo de se pôr termo a isso tudo e esperamos que ou a iniciativa da China ou a iniciativa do Brasil, agora, pelos vistos, há um desenvolvimento relativamente à iniciativa do Brasil. O Brasil está a ser recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, vai ser recebido também pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, eventualmente pelo próprio Zelensky, vai dialogar também com os países da União Europeia, nomeadamente com Ursula von der Leyen, e esperamos que isso resulte. É o regresso ao Brasil
na sua capacidade de mediação, de diálogo pela paz a nível mundial. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, para colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma e colocarem os vossos comentários. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.